Ha! E aí? Tá vendo como é que é o mercado? Tá vendo como é que são as técnicas? Logo, logo, tu vai estar muito melhor do que isso aqui. Você vai aprender e crescer cada vez mais para poder ganhar muito, muito, muito dinheiro. Mas enquanto isso, vamos voltar ao mundo real, pé no chão. Quando a gente falou de teoria de Dow, tendência, falamos de candles, falamos de time frame, tudo isso é a base. A gente ainda vai falar mais em detalhes sobre candles, que é essa aula de agora. Os candles fazem a diferença. Depois, ainda vamos falar no nivelamento, que é muito importante, isso é a base de tudo. Vamos falar sobre os padrões que os candles formam, um do lado do outro, e isso faz uma diferença muito grande no seu resultado. E por último, vamos falar também sobre as linhas. Como é que você traça a linha de suporte e resistência? Como é que você traça a linha de tendência? Vou te falar uma coisa. Algumas pessoas puristas que eu digo que são puras no assunto, só usam isso, não que são iniciantes, mas que só usam isso, elas vivem só com isso que a gente está fazendo no nosso nivelamento na parte de análise técnica. Elas se aprofundam, obviamente, estudam muito e elas vivem só disso. E eu espero que isso possa contribuir muito com você. Vamos à aula agora. Mais uma vez, vamos voltar ao padrão, né, do que são os candles, como é que eles se formam, máxima, mínima, fechamento e abertura. Quando o candle é verde, em geral, é um candle, em verde em geral, ele pode ser branco também, tá? Tem alguns sistemas que botam um candle branco ou amarelo. O candle verde, ele abriu e fechou no corpo dele, só que ele abriu embaixo e fechou acima. O candle vermelho, ele abriu em cima e fechou embaixo, só para a gente poder recapitular isso, tá? Teve uma máxima com um pavio aqui em cima e teve uma mínima com um pavio aqui embaixo. Mesma coisa, o candle de queda, teve uma máxima aqui em cima, uma mínima aqui embaixo. Então o pavio é para mostrar máxima ou mínima e o corpo é para mostrar abertura e fechamento, sendo que o verde abriu embaixo e fechou em cima, o vermelho abriu em cima e fechou embaixo. Show, acabou o assunto, não abordo mais isso. Agora eu mostro para você alguns padrões de candle. Tá? E depois eu vou indicar um livro ainda para você se aprofundar no assunto, que vale muito a pena, um livro em português. Vamos lá. A gente tem candles altistas, candles neutros, laterais e candles baixistas, tá bom? Então vou mostrar alguns que eu mais uso. Vamos lá. Um dos candles altistas mais utilizados é um martelo, é esse aqui. Ele tem, você consegue ver que ele tem um corpo pequeno em cima, tem um pavio embaixo. Qual é a história do candle? A história do candle diz muito, né? O comportamento dele. O que aconteceu? Ele abriu aqui, caiu, depois subiu e fechou acima da abertura. Esse candle altista é um candle de reversão. Então, quando eu falo um candle altista, ele vai reverter uma tendência. A tendência está baixista, tem um candle aqui embaixo altista, para ele poder reverter para cima. Quando eu falo um candle baixista, é um candle de reversão para baixa. Então, subiu, faz um candle baixista aqui em cima e reverte para baixo. Tá bom? Agora, o candle, ele só confirma, o candle de reversão, ele só confirma a tendência, a reversão, no candle seguinte. Isso é questão de prova, inclusive, do CNPIT, que é a prova que eu tenho, a certificado que eu tenho de analista técnico. Ele faz perguntas disso, ele mostra candles e fala, esse candle de reversão é candle de reversão altista ou baixista? E qual é a confirmação dele? É o que eu acabei de falar. Ele confirma no candle seguinte. Tá bom? Legal. Então, esse aqui é o martelo. A gente também tem um candle de reversão, um martelo invertido, que é a mesma coisa que esse martelo, veio aqui de cima até embaixo, tá? Mas aqui você tem um corpo embaixo e um pavio em cima. Ele também é de reversão altista. Por quê? Porque ele abriu aqui embaixo, chegou a subir muito, fez máximo e voltou aqui para baixo. E aí aqui embaixo ele mesmo assim fez o corpo positivo e subiu, tá bom? Legal. A gente também tem o chamado Dragonfly Doji. Não sei se você se lembra da aula anterior que o Doji é um candle que abre e fecha no mesmo lugar. Ele não tem corpo. Ele tem só pavio e uma linha que é para mostrar onde ele abriu e fechou. Então o Doji é esse candle aqui, é um Dragonfly Doji. O que é isso? Ele abriu aqui, caiu e aí os compradores vieram, levou para cima de novo e fechou aonde abriu, né, recuperou tudo e depois ele sobe. Depois de uma tendência de queda, o Dragonfly Doji sobe. E por último, a gente tem aqui o Spinning Top Bullish, que é um candle altista, mas é meio de indecisão, eu não considero ele muito não, tá bom? Legal. A gente também tem o padrão de candles um do lado do outro, tá? Que é o padrão de dois candles, tá? Então, por exemplo, eu vou falar só o que eu uso, tá? Não vou falar todos não. O que eu uso bastante é o chamado engolfo de alta, tá? Que é o que? Aqui tá em inglês, tá? Bullish engulfing, tá? O que é isso? Ó,
Temos aqui um candle baixista, esse preto aqui, lembra que eu falei que também preto é como se fosse vermelho, baixista. Temos um candle baixista e depois temos um candle que ele engolfa, que ele fica maior, o tamanho dele é maior do que o candle anterior. Ele abre abaixo e fecha acima. É um engolfo de alta. Então a gente tem aqui um padrão de queda e esse engolfo de alta, ó, ele abriu abaixo do corpo e fechou acima do corpo. A tendência é subir. Tá bom? Beleza? Beleza. E também a gente tem aqui um candle chamado Harami ou Harami, que é uma mulher grávida. É também um candle de reversão, padrão de reversão. Que é como que funciona? A gente tem aqui um candle grande, como se fosse um engolfo de baixa, né? Só que ele já está na tendência, então isso aqui não é um engolfo, está na tendência, então, né, não faz sentido falar que ele é um engolfo de reversão, não faz, está na tendência, não é reversão. E depois a gente tem o quê? Um candle pequeno dentro dele, é como se fosse uma mulher grávida, aqui tem a mulher e dentro da barriga dela é esse candle aqui, depois ele pode voltar, começar a subir. Então a gente tem o engolfo de alta e o Harami ou Harami, são dois candles de reversão também. Eles funcionam tanto na queda quanto na alta, vou mostrar para você daqui a pouco, tá? A gente tem também o padrão de piercing, que é o piercing line, que é o que? É um candle padrão que cai, faz aqui embaixo, ele abre abaixo, tá? Do candle anterior e fecha até o meio do candle anterior. A gente também tem um padrão desse em cima, depois eu mostro que tem outro nome, se chama nuvem negra, Dark Cloud Cover, daqui a pouco eu explico, tá? Então, tudo isso que eu estou mostrando são candles de reversão para cima, tá caindo e depois ele sobe, tá? E também tem padrão de 3 candles, tá? Que eu, em geral, não uso, então não vou nem mostrar para você. Temos também os candles laterais, mesma coisa aqui, ó. A gente tem aqui o Doji, que é um candle de indecisão, que eu já falei para você. Lembra que tem o Dragonfly aqui em cima? Esse aqui é o Dragonfly Doji, um candle para cima. A gente também tem o Doji, que é um padrão lateral. Tem também Spinning Top, que padrão de dúvida, né? Então não dá para saber para onde que vai. Tem o Marobozu, que é um candle bem legal, é um candle grande, sem pavio. Você percebe que não tem pavio? Ou seja, a mínima e a máxima são exatamente a abertura e fechamento, ou o fechamento e a abertura, tá? E tem estrela cadente, mas eu não estou usando estrela no momento, tá? Legal. E tem outros padrões, Doji, Morningstar, por aí vai, mas eu também não uso. E aqui tem os padrões baixistas. Lembra que a gente falou que tem... Aqui tem de cima para baixo, e aí em reverso para cima. Aqui é o contrário. Aqui é de baixo para cima e reverso para baixo. Então são candles que a gente acabou de ver, só que opostos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o martelo, que é martelo para cima. E a gente tem o que aqui para baixo? Tem o seguinte, ele subiu, fez um homem enforcado. Esse padrão aqui é um homem enforcado. Ele abriu aqui em cima, caiu e voltou, mas fechou abaixo. Depois ele pode reverter para baixo. A gente também tem aqui um shooting star, chamado estrela cadente, que é o quê? Parece como enforcado, mas é o contrário. A gente não tem aqui um martelo invertido? É a mesma coisa, parece um martelo, né, invertido, só que é para baixo. Ele subiu, abriu, subiu, não teve força, os vendedores saíram vendendo e ele fechou aqui embaixo. Então é um candle de queda. A gente tem aqui o Gravestone Doji, que é o Dragonfly, só que é o contrário. Ele abriu... Subiu, não teve força e fechou no mesmo preço embaixo, né? É o chamado Doji Tumba, ou Candle Tumba, né? O Gravestone Doji, tá bom? Legal. E os mesmos padrões para queda também. Então a gente teve aqui, por exemplo, teve uma alta e depois teve um engolfo de baixa. Ó, ele abriu aqui em cima do candle anterior e fechou abaixo do corpo anterior, tá bom? Engolfo de baixa. A gente também tem o Harami, só que o Harami baixista, o Harami baixista, que é a mulher grávida. Então subiu, fez um neném aqui dentro da barriga dela e depois pode começar a cair, tá? Lembra que eu falei que a gente tinha aqui um padrão piercing? Aqui a gente tem o Dark Cloud Cover, que é uma nuvem negra. Depois de uma sequência de alta, o que acontece? Ele abre acima e fecha dentro do corpo do candle anterior. E aí ele volta a cair, tá bom? E aqui padrões triplos, aqui a gente tem aqui um bebê abandonado e por aí vai. Tá? Aqui tem o Morningstar, que é para cima, e aqui um bebê abandonado, que é para baixo, tá bom? O fato é que, como eu expliquei, os candles precisam ter uma confirmação no seguinte, para que eles possam realmente reverter a tendência. E com o tempo você vai aprendendo. Por quê? Porque ele pode fazer um padrão desse, mas manter a tendência. Aí o padrão não adiantou de nada, foi só um candle falso. E eu indico para você
esse livro que está aqui na tela, tá? Eu nem conheço o autor, não tenho nenhum vínculo com ele, mas é um livro em português de padrão de candles. É esse aqui, Candlestick, um método para ampliar lucros na Bolsa de Valores, tá bom? Da Novatec, Carlos Alberto de Bastiani. É um livro legal, abrindo aqui rapidamente, é um livro legal que ele fala muitos padrões que eu mostrei para você, vale a pena você estudar. Ele explica, por exemplo, que eu achei legal, ó, esse aqui é o autor, o que eu achei legal do livro que ele explica, por exemplo, dentro dos padrões de candles, padrão autista, ele fala muito aqui, ó, fatores psicológicos por trás de cada padrão, isso é muito legal, então recomendo você comprar esse livro, né, ou pegar no Kindle, né, baixar, que eu acho que vale muito a pena para você aprofundar o conhecimento. Mais uma vez, serve tanto para day trade como para swing trade, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima a gente vai falar sobre os padrões de candles, vários candles juntos e também aprender a traçar linhas de suporte, resistência e de tendência, que é muito bom e que faz parte do Price Action. A gente se vê na próxima aula. Valeu!